Eu sei que é difícil, às vezes, acreditar em muitas coisas que a gente vê na internet, em várias profecias, que às vezes as pessoas, elas soltam de qualquer jeito, ou que inventam, infelizmente, mas eu estou fazendo o que eu deveria fazer, que é comunicar o evangelho dessa forma, talvez mais em alerta. Então, nos próximos anos, a gente não sabe o que a gente espera. Mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fora da Caixinha. Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Fora da Caixinha. Aqui eu compartilho algumas vivências com Deus, experiências, testemunhos e tudo aquilo que Ele coloca no meu coração. Então, se você não é inscrito, aproveite, se inscreva e deixa o like no vídeo. Eu acho que você viu o título desse vídeo e ficou se questionando ao que eu estava me referindo. E eu confesso para você que esse não é um vídeo que eu esperava fazer. Muito pelo contrário, nunca passou na minha cabeça fazer um vídeo assim. E hoje eu quero deixar aqui esse alerta, essa profecia que o Senhor me entregou. E eu quero compartilhar aqui porque eu creio... Porque eu creio que muitas vidas precisam ser alcançadas o mais urgente possível, porque sim, Jesus está vindo e Jesus é amor, mas Ele também é juízo. Bem, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu no dia de ontem, no dia 9 de novembro de 2025. Hoje é dia 10 de novembro de 2025. Ontem, antes de dormir, foi um dia comum para mim, na verdade. Só deixando claro, não teve nada de diferente assim no meu dia. Passei a tarde com meu pai, com meu marido e meu filho pescando, então foi um dia normal. E quando nós chegamos em casa, assistimos um filme, depois eu fui deitar, eu estava bem cansada. Mas quando eu deitei na cama, eu estou com um pouco de tosse. E, gente, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Uma tosse que vinha assim, do nada surgiu. Na verdade, eu já estou, né? Mas a crise em si veio do nada. E antes, eu comecei a sentir... Não era algo muito bom, sabe? Eu já tinha orado antes de deitar, mas quando eu deitei, eu não senti algo muito bom. E ali, deitada mesmo na minha cama, comecei a clamar ao Senhor para Ele acampar os anjos sobre a minha casa, sobre o meu quarto, sobre o meu leito. E comecei a aclamar ali o Senhor. E, de repente, é como se fizesse pum! E veio uma paz, assim, que sabe quando você respira assim, que ficou tudo muito bem, e eu comecei a sentir a presença de Deus ali deitada mesmo. E isso já me aconteceu uma única vez, de uma visão assim que eu vi tão certo, não estava dormindo, era uma visão mesmo, eu ainda não tinha ido dormir. E veio aquela paz, e junto com a paz já veio a sensação de que, sim, eu preciso te revelar algo. E realmente era. E quando eu percebi que isso ia acontecer, eu só continuei. E eu vi uma parte do céu. E o céu é como se ele se transformasse em uma sala, assim, porque as nuvens fecharam e fez como se fosse uma sala. Mas essa sala ela ainda dava abertura assim, para o céu. Então as nuvens elas só fizeram como se fosse uma pequena sala. E quando eu olhava, eu estava distante assim, né? Eu só estava olhando. E quando eu olhei, subiu um púlpito de madeira. Gente, um púlpito simples, não desses púlpitos assim de acrílico, de madeira refinada. Gente, era simples o púlpito. Subiu um púlpito de madeira assim. E eu não olhava assim, eu só via o púlpito, mas eu sabia que tinha algo atrás do púlpito. E era algo divino, sabe? Era algo divino assim, surreal. E eu não conseguia olhar. Mas eu só via o púlpito, mas eu não conseguia ficar olhando. E quando eu escutava, a única coisa que saiu assim, como uma voz, um decreto muito certo, apontou para o lado esquerdo e disse Arábia Saudita. E eu olhei assim e voltei. Daí eu falei, meu Deus... Falei, bem, eu nem parei para anotar, geralmente eu paro para anotar, eu não anotei. Depois disso eu fiquei ali pensando, eu falei, Senhor, o que é isso, né? E aí eu fui dormir. Agora tem outra parte, ali agora já é sonho mesmo, tá? Neste sonho, eu estava
aparentemente, gente, era um clima de Copa. Era clima de Copa por quê? Porque eu via muitas coisas de verde e amarelo. Então, tinha várias coisas assim com verde e amarelo. E havia uma movimentação um pouco festiva, mas eu não estava ali festejando. Eu estava procurando o meu esposo nessa festa, né, que estava tendo. E eu procurava o meu esposo. E eu me lembro de algo muito específico que depois vai fazer sentido aqui com o que eu vou falar sobre a Arábia Saudita. Eu lembro de ter visto uma arara, como se fosse uma arara de roupas. E essa arara de roupas tinha uma vestimenta do Brasil, mas era de manga longa. Não era a camiseta amarela do Brasil, sabe? Era manga longa. Era verde e amarelo de manga longa, exposto assim numa arara com várias. E daí, se você for parar para pensar, o nosso país é um país tropical. Então, assim, é sempre camiseta, regata, enfim. Então, esse é um ponto, né? Então tá. Daí eu continuei procurando. Nessa procura, eu me lembro de estar com uma criança. E essa criança depois em algum momento ela foi substituída por uma boneca e eu ficava mesmo assim cuidando. E depois quando eu percebi que era uma boneca, eu fiquei preocupada, cadê minha criança? Mas alguém já tinha pegado a minha criança e já estava cuidando dela. Ela já estava assim, eu vi ela deitada de ladinho assim dormindo. Alguém, mesmo eu ali naquela situação, alguém estava cuidando dela ali, estava dormindo tranquila. E daí eu continuei correndo, procurando meu esposo e eu cheguei ao lugar. E esse lugar, gente, tinha águas, assim, eram águas divinas porque eu tinha que atravessar, né? E essas águas não me causavam medo, muito pelo contrário. Quando eu entrei, ela era quente, ela era boa, sabe? Eu entrei com muita alegria, eu passei assim sobre elas. E quando eu passei sobre elas, depois eu já cheguei na outra parte e o que parecia era uma fila de batismo e o meu esposo estava na fila de batismo. O semblante dele era tipo assim, eu estou um pouco confuso, mas eu estou aqui. E nisso tinham mais pessoas. E eu me lembro de ter entrado e eu fiquei ali de novo. Mas no sonho eu já sabia que eu era batizada, porque eu sou batizada já nas águas. Mas eu mesmo assim eu entrei na fila como se eu quisesse de novo, sabe? E o meu esposo ficava me olhando do outro lado. Era como se tivesse dois lados, ele me olhava ali. E eu me lembro de ter entrado e mergulhado nas águas assim. E eu mergulhei e eu escutei alguém falando de longe, tem que mergulhar 3 vezes. Mas eu só mergulhei 2 e acabei acordando. Então eu falei, que sonho, né, profético. Eu falei, se eu for pegar com a visão que eu tive antes de dormir e com esse sonho, eu falei, tem algo aí. Eu falei, o Senhor quer revelar algo aí. Então eu fui procurar. Eu acordei, fiz as minhas coisas, tudo, depois sentei. E a hora que eu sentei com as minhas coisas, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está me direcionando. E eu me lembro, antes de começar, tá um pouco agitada, estressada. E o meu filho estava do meu lado, ele estava pintando, ele falou assim, respira, se acalma. O meu filho, 4 anos. E daí eu comecei a respirar e me acalmar, respirar e me acalmar. E daí parei e falei, agora sim, agora eu posso, né, prestar atenção na palavra. E foi exatamente assim. E eu falei, bem, rios, né, águas assim, eu falei, eu tenho que procurar em algum lugar, né? E daí eu me lembrei de uma palavra que o Senhor me deu durante toda essa trajetória minha, que é Isaías 43. E eu falei, bem, são rios no ermo, caminhos no deserto. Só que quando eu abri a Bíblia e ia folhear, o Senhor mostrou Isaías 41. E eu quero ler com vocês aqui alguns dos versículos. Não dá para eu ler todos, porque senão fica muito extenso e nem todo mundo tem paciência, né, para ficar assistindo. Se você quiser, você pode passar para frente ou você pode acompanhar enquanto eu leio, que eu vou deixando aqui, tá bom? Então vamos começar com o versículo 1, tá? Pasmem que eu sei que já vai dar um baque aí quando você escutar.
Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproxime e então falem, vamos nos reunir para o julgamento. Esse é só o primeiro versículo, tá? E eu confesso que eu não tinha ido que fala, enfim, eu não tinha pegado assim e prestado atenção no primeiro, eu fui para os outros, mas o primeiro, e depois que eu vi, vamos nos reunir para o julgamento. Então eu pensei, meu Deus, se é juízo. A visão que eu tive quando o ser divino disse Arábia Saudita apontando para o lado, era um peso de juízo mesmo, era um peso assim de juízo. Eu não sei, eu não consigo entrar com mais palavras a não ser juízo quando disse o nome da Arábia Saudita. Então, aqui a gente vê, vamos nos reunir para o julgamento. É muito forte, gente, é muito forte mesmo. Vamos para o próximo. Depois, um pouco mais à frente, no versículo 3, ele os persegue e avança em segurança por um caminho que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isso e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Já no versículo do 6 ao 7, aqui eu consegui entender sobre duas interpretações, tá? E se você tiver alguma diferente aí, deixa aí nos comentários, que eu quero muito saber sobre isso, porque tudo que eu procurei em Isaías 44, o pessoal prega a partir do 10, 8, 10, quando, né, o Senhor já fala especificamente com o povo dele, mas eu queria muito sobre as interpretações dos outros versículos e eu não achei. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. O artífice anima os ourives e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com os pregos para que não oscilem. Para você entender da mesma forma que eu também não sou muito boa para entender, eu quero te explicar desta forma, que as nações às vezes vão se juntar por um único propósito, seja política, seja financeiro, seja qualquer ampliação global, digamos assim. Então, essa foi a primeira, né, revelação que eu tive. Mas a segunda também são um ajuda o outro, um ajuda o seu próximo, seja forte. Então, fala também sobre os ministérios, as igrejas que precisam se unir ajudando uma a outra e não competindo como acontece. Ah, porque eu sou de tal igreja, não posso ir em tal igreja, porque o meu bispo não deixa, porque tal pessoa não deixa. Gente, nós servimos um Deus só. Então, quando falamos em ajudar, a gente fala em ajudar as igrejas, mas ajudar em ministérios também diferentes. Às vezes a pessoa tem um projeto ali que glorifica o Senhor, mas essa mesma pessoa, esse mesmo projeto pode ajudar a outra pessoa que tem um outro formato de pregação, mas servem o mesmo Deus. Porque eu tô falando isso, há 2 dias eu fiz um devocional e era em Gálatas 2, onde Paulo, por uma revelação divina, precisou ir até Jerusalém pregar o evangelho. Porém, lá já tinha Tiago, Pedro e João que já pregavam em Jerusalém. Então, Paulo tinha uma forma de pregar, mas antes dele chegar lá em Jerusalém para pregar, ele reuniu os apóstolos e explicou como era a forma de pregação dele para que não houvesse nenhuma exposição pública desnecessária. Então, assim, cada um tem o seu jeito de pregar, o Senhor vai chamar cada um do seu jeito para falar sobre a palavra dele. Às vezes eu ministro aqui, você entende o que eu falo, mas se você for assistir em outro canal, talvez você não vai entender nada. E eu falo exatamente de mim mesma. Quando eu falo de política, geografia, cara, eu sou péssima. Mas assim, a revelação foi dada e é isso que eu estou fazendo aqui. Estou falando o que eu preciso falar da forma que eu sei falar. Se você ficou curioso, até aqui nesse vídeo você já está curioso, você pode pegar aí o YouTube, o ChatGPT e fazer um belo de um esboço para saber o que está acontecendo na Arábia Saudita. Mas calma que eu já vou chegar lá. Vamos voltar à palavra. Mas
Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. E, gente, eu confesso que me pegou muito de surpresa, porque eu já tenho um vídeo para editar. Eu já gravei ele tudo e eu achei que eu ia editar e postar ele, mas esse aqui agora é prioridade. Então, não tem como não ter medo, não tem como medo das retaliações das pessoas, o plano espiritual também, mas assim, eu creio no Senhor que me guarda, que guarda a minha casa, que esconde a minha casa, a minha família, a minha vida. Então, eu sei que eu preciso fazer isso e eu sei que eu estou revestida de toda a armadura de Deus para isso. Então, voltando a mais uns versículos, mais uma vez, eu sei que pode parecer cansativo, mas tenha um pouquinho de paciência que eu já vou chegar lá. A palavra é essencial para esse vídeo. Eu não vou fazer nada pelas minhas palavras aqui. Tudo que eu estou dizendo está em uma palavra. E se você tiver com o espírito sensível, você já vai estar entendendo tudo da visão que eu disse com a palavra que eu estou falando aqui, com a palavra de Deus. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o almerígio e o bucho. Agora eu quero ler a parte B do capítulo. E a parte B, ela é um pouco mais em um tom de juízo mesmo, tá? Versículo 22. Aproxime-se e anuncie-nos as coisas que hão de acontecer. Conte-nos as profecias anteriores, para que as examinaremos e saibamos que elas se cumpram, ou falem a respeito das coisas futuras. 25. Do norte suscitei um homem e ele vem, desde o oriente, onde nasce o sol. Ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda que estivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que o primeiro disse a Sião, eis-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Gente, agora a gente vai entrar na parte de como está a Arábia Saudita agora. E se você, assim como eu, não era tão bom em geografia, não era muito dedicado aos estudos, eu fiz um leve esboço para a gente entender o que está acontecendo na Arábia Saudita, o que é e curiosidades. Então, vai ter trechos que eu vou colocar aqui de vídeo, mas também talvez eu falando e os vídeos passando no fundo. Vai depender aí como vai ficar a edição. Mas o que eu quero falar para você é que a religião do pessoal da Arábia Saudita lá é o Islã. Então, assim, eles creem em Deus, que é Alá para eles, mas eles não creem em Jesus, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o caminho para o Pai. Então, eles não creem em Jesus. Então, eles têm o Deus, mas eles não creem em Jesus. Então, não faz sentido eles terem a fé, né, em um Deus, mas não crer no Filho de Deus. Então eles acham que Jesus foi só um profeta aqui na Terra, que ele não é o Filho do nosso Salvador. Então você já vê aí a incoerência na religião. Eu não estou aqui criticando a religião de ninguém, tá? Eu estou falando em base de pesquisas em relação à fé cristã.
tá bom? Do cristianismo, porque nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai. Nós cremos nisso, certo? Então vamos lá, vamos começar do princípio para você entender o que é a Arábia Saudita, o que está acontecendo e o que está se passando por lá e por que haveria um juízo começando por lá. Primeira pergunta: a Arábia Saudita é um país? A Arábia Saudita é um país localizado no Oriente Médio, na Península Arábica, sendo o maior país da região e o maior da Ásia, oficialmente chamado de Reino da Arábia Saudita. É um país asiático localizado no Oriente Médio. Então, se você, assim como eu, não sabia onde fica, onde está, então ele é um país e está ali localizado, se vocês quiserem uma referência, não está ali perto do Egito, sabe? Pergunta número 2, que me fez pensar muito, mas eu acredito que você também está pensando aí. Por que a Arábia Saudita é um país tão rico? Um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o que explica grande parte da sua riqueza econômica e influência global. Então, por ser um dos produtores ali, maiores influências no petróleo, você entende o impacto desse país sobre as outras nações e também dentro dele mesmo, né? É um país muito rico e desenvolvido. Mas, por outro lado, falando espiritualmente, né? É um país com muita adoração e idolatria às riquezas, né? Ao ouro e à prata. Então, você vê muita riqueza de coisas, de materiais, mas podemos dizer a pobreza espiritual por não acreditar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E uma curiosidade quando eu estava fazendo a pesquisa: o Mar Vermelho banha toda a costa oeste da Arábia Saudita. Ele se estende do norte ao sul do país, separando a Arábia do continente africano. Então, gente, em Êxodo fala sobre a abertura do Mar Vermelho, quando Deus libertou o povo de Israel e Faraó estava atrás de todos, e quando, né, por uma direção de Deus, Moisés, com um cajado, abriu o Mar Vermelho sobre a direção divina de Deus e o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. E é que eu tô falando e pensando aqui. E Faraó e todas as carroças, todo o exército ficou para trás e foram engolidos pelo mar. E daí você fala assim: que coincidência o Mar Vermelho ser justamente lá. O Senhor não trabalha com coincidências. O Senhor não trabalha com coincidências. Então, continua. Agora eu quero falar para você sobre a potência global da Arábia Saudita. Eles têm vários projetos. Eles têm um projeto, né, para desenvolver mais ainda a potência deles. Mas eu vou deixar aqui um vídeo explicativo sobre o projeto inicial e o subprojeto, né? Dita está redefinindo todos os padrões. Não se trata apenas da construção de uma nova cidade, é a criação de um novo futuro. Estamos falando de arranha-céus que se estendem por quilômetros, montanhas artificiais que fazem nevar no meio do deserto e até uma cidade industrial flutuante no coração do Mar Vermelho. E o mais impressionante, tudo isso já está saindo do papel. Não é uma ideia distante ou um conceito teórico, é a transformação mais ousada que o mundo moderno já presenciou. E agora, você vai entender por que os olhos do planeta inteiro estão voltados para a Arábia Saudita como nunca antes. Vamos começar pelo projeto que virou de cabeça para baixo tudo o que entendíamos sobre urbanismo: The Line. Não se trata apenas de uma cidade, é uma mega construção futurista com 170 quilômetros de extensão, cortando o deserto em linha reta, com fachadas espelhadas. Não há ruas nem carros, apenas sistemas de transporte ultra rápido e tecnologia de inteligência artificial, interligando todos os pontos em questão de minutos. Foi idealizada para acomodar 9 milhões de habitantes em uma estrutura vertical, projetada como uma utopia de emissão zero. Imagine sair de casa e encontrar escolas, parques, lojas e até o seu trabalho a no máximo 5 minutos de distância, tudo cercado por natureza. Além disso, toda a energia utilizada virá de fontes 100% renováveis.
Só que aqui entra a parte surpreendente. Apesar da proposta grandiosa, o projeto já começa a encarar seus primeiros embates com a realidade. Embora a meta inicial fosse concluir os 170 quilômetros e abrigar 9 milhões de pessoas até 2045, levantamentos recentes apontam que apenas 2,4 quilômetros devem ser entregues até 2030, menos de 2% do plano original. As razões? Desafios técnicos gigantescos, custos elevadíssimos e a magnitude extrema do que está sendo tentado. Mesmo assim, esses 2,4 quilômetros representam algo nunca antes realizado em escala global, e as obras são bastante concretas. Na chamada Hidden Marina, 4 módulos principais, 45, 46, 47 e 48 já estão em andamento. O módulo 45 é o mais avançado, com fundações e estruturas já sendo erguidas acima do solo. O módulo 46 também está bem adiantado, com mais de 5.500 estacas fincadas com concreto de baixo carbono, uma das maiores operações do tipo já realizadas. A tecnologia está por todos os lados. Automação, máquinas controladas por GPS e fluidos de perfuração inteligentes garantem precisão total. Enquanto isso, o maior sistema de drenagem do planeta opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, para dar conta do volume absurdo de água presente no local, com mais de 500 poços e milhares de sensores. E as tuneladoras já começaram a escavar os túneis por onde passará o Spine, o trem elétrico de alta velocidade que vai percorrer toda a cidade. Em 2023, a Arábia Saudita anunciou o Mukaab, uma mega estrutura futurista com impressionantes 400 metros de altura, largura e profundidade. Esse colosso arquitetônico será a peça central do novo Muraba, um novo distrito urbano no coração de Riad, criado com o objetivo de redefinir a vida nas grandes cidades. Projetado como uma cidade imersiva dentro de um cubo, o Mukaab contará com ambientes digitais e realidades virtuais avançadas. No interior, os visitantes poderão explorar plataformas flutuantes, ruas futuristas e hologramas que simularão cenários como o fundo do mar, Marte e até mundos de fantasia, tudo sob um domo colossal de realidade imersiva. Apesar do ceticismo inicial, as obras começaram em 2024. Segundo dados recentes, cerca de 86% da escavação já foi concluída, com mais de 10 milhões de metros cúbicos de terra removidos, o que ajudou a reduzir impactos ambientais e minimizar o tráfego urbano. Como parte do planejamento logístico, uma ponte temporária está sendo construída sobre a estrada King Khalid, com o objetivo de eliminar cerca de 800 mil viagens de caminhão. O Mukaab será capaz de receber até 250 mil pessoas, mas enfrenta grandes desafios técnicos, como a viabilidade da tecnologia holográfica em larga escala, além de incertezas financeiras. Menos de 10% dos 50 bilhões de dólares necessários foram arrecadados até agora. Ainda assim, o CEO do projeto, Michael Dyke, afirma que a primeira fase estará pronta até 2030, ano em que Riad sediará a Expo Mundial, enquanto o restante poderá ser finalizado até 2034, a tempo da Copa do Mundo no país. Como outros megaprojetos sauditas, o Mukaab está sendo desenvolvido em etapas, e seu sucesso dependerá não apenas da evolução tecnológica, mas também da entrada de investidores estrangeiros nos próximos anos. Enquanto Mukaab leva o conceito de luxo no deserto, Trojena faz o mesmo nas alturas. Trojena está situada em Jebel al-Laus, uma montanha no noroeste da Arábia Saudita, que se eleva a mais de 8.500 pés acima do nível do mar, de acordo com a descrição do projeto no site da Neom. Lá, será possível praticar desde esqui e snowboard, até trilhas, ciclismo de montanha e esportes aquáticos em um lago artificial de água doce. A proposta é transformar completamente o turismo de natureza no Golfo. O que torna Trojena única é seu sistema avançado de geração de neve. Com o uso de canhões movidos a vento, o resort consegue criar neve artificial sem químicos, reproduzindo a textura e aparência da neve natural. A previsão é de mais de 30 quilômetros de pistas de esqui, sendo 26 quilômetros cobertos com neve real durante os meses de dezembro a março. Além disso, 2 quilômetros de pistas serão construídos sobre o telhado da vila de esqui, e 6,5 quilômetros contarão com uma superfície sintética para a prática do esporte o ano inteiro, garantindo uma temporada permanente. O urbanismo atual está em um momento decisivo. Em todo o mundo, cidades estão repensando como vivemos, nos movemos e interagimos, guiadas pela crescente popularidade do conceito de cidade de 15 minutos.
Mas como traduzir esse ideal para o contexto singular de Riad, onde o calor extremo, a dependência do automóvel e a expansão urbana predominam? A resposta está no Parque Rei Salman, o maior parque urbano do mundo e um catalisador urbano transformador no coração da capital saudita. Mais do que um espaço verde, é uma reinterpretação saudita da cidade de 15 minutos, uma que redefine proximidade, habitabilidade e sustentabilidade em um ambiente quente e árido. No centro desse gigantesco empreendimento está o Complexo Real das Artes. Com mais de 500 mil metros quadrados, o espaço promete transformar ideias ousadas em construções reais. O projeto leva a assinatura do consagrado arquiteto Ricardo Bofill, que combinou elementos modernos com a herança arquitetônica do país. O prédio principal será um museu em forma de pirâmide, com impressionantes 106 metros de altura, e tudo indica que ele será um novo ícone visual de Riad. Ao seu redor, o complexo contará com estúdios criativos, um instituto cultural com auditório para 600 lugares e uma estrutura esférica futurista chamada Cúpula, pensada para valorizar os talentos artísticos da Arábia Saudita. As obras estão avançando a olhos vistos. Imagens de satélite e registros no local revelam a movimentação intensa nas áreas principais. Guindastes operam ao redor do museu. Estruturas metálicas estão sendo instaladas, e a construção da cúpula e do teatro já começou. As redes internas de serviços, ruas e áreas verdes também estão em fase de desenvolvimento. O pavilhão de visitantes, que vai oferecer experiências imersivas sobre o projeto, já está quase pronto. O que antes soava como um plano ousado começa a tomar forma concreta. E tem mais por vir. O complexo incluirá também o Teatro Nacional, projetado para ser um dos maiores da região, com uma sala principal para 2.300 pessoas, outra menor com capacidade para 650 espectadores, além de 3 salas de cinema. Tudo isso faz parte da grande proposta do Parque Rei Salman, transformar uma área de 16 km² em um vasto espaço verde com mais de 1 milhão de árvores plantadas, com o objetivo de colocar Riad entre as cidades mais agradáveis e sustentáveis do mundo. Construir o maior aeroporto do mundo, chamado de King Salman International Airport, com 6 pistas paralelas e capacidade para quase 200 milhões de passageiros, é uma tarefa gigantesca. Isso exige coordenação entre diversas tecnologias e setores: logística, segurança, energia, transporte público, construção em clima desértico, com temperaturas extremas, areia e escassez de água, o que encarece e complica a obra. Mas esse projeto vai muito além do tamanho. Ele é o coração do Vision 2030, o plano saudita para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo. Esse aeroporto é a porta de entrada para transformar Riad em um centro global de negócios, turismo e logística. Projetado pelo escritório britânico Foster Mais Partners, o mesmo que fez o terminal de Pequim e a sede da Apple, o aeroporto promete ser moderno, sustentável e tecnológico, com energia solar, reconhecimento facial, IA para logística e muito mais. Só que tem um porém. Para esse projeto dar certo, outras promessas do Vision 2030 também precisam sair do papel. Cidades como Neom, o parque de diversões Qiddiya e os resorts do Mar Vermelho estão todos com atrasos, cortes de orçamento e metas reduzidas. Sem esses destinos funcionando, o risco é o aeroporto virar um elefante branco. Demanda turística ainda é incerta. A Arábia Saudita quer 100 milhões de turistas por ano, mas, em 2019, recebeu menos de 20 milhões. Apesar dos esforços de abertura, o país ainda tem barreiras culturais e políticas que podem afastar visitantes. Ou seja, o aeroporto tem potencial, mas só vai funcionar se todos os outros planos do país também avançarem. Senão, o risco é construir um gigante moderno, que ninguém usa. Ainda assim, a localização da Arábia Saudita, entre Europa, Ásia e África, é estratégica. Se tudo der certo, Riad pode virar um novo hub global, competindo com Dubai, Doha e Istambul. Agora a pergunta é: será que eles conseguem entregar tudo isso a tempo? Ou será que o aeroporto vai ficar pronto, mas vazio? Agora tem uma curiosidade que talvez tenha passado no vídeo enquanto mostrava, né, todos os acontecimentos da Arábia Saudita. E tem um ponto chave com o sonho. A Arábia Saudita foi escolhida para ser anfitriã da Copa do Mundo em 2034. Então, assim, tem bastante tempo até lá. Mas o mais engraçado, como as coisas se conectam,
é que eu vi vários uniformes, eles estavam cobertos, o braço, porque eram agasalhos, estavam todos cobertos. Então você fica, será que é uma chave? Ou talvez, será que é algo tão próximo, porque afinal a Copa aqui no Brasil já é no próximo ano, em 2026 já haverá Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, talvez seja uma chave, talvez sim, porque tudo que Deus nos revela, Ele nunca vai revelar o mapa completo do que Ele vai fazer. Ele pode sim dar uma direção, como Ele deu aqui para mim, como Ele dá para outras pessoas. Tem muitas pessoas que já sonharam com várias profecias que aconteceram ou tiveram visões. O Senhor revela, mas Ele não revela tudo. Ele dá um direcionamento. Então, e várias chaves, e a gente até pode tentar entender o que é, mas nunca saberemos, porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Nós nunca conseguimos adivinhar o que Deus vai fazer, mas Ele sempre, se for principalmente por alerta, Ele sempre vai falar de alguma forma, seja visão, seja por profecias, seja por sonhos, e cabe a nós acreditarmos naquilo que o Senhor vai ministrando sobre os filhos dele, sobre aquelas pessoas que são o canal do evangelho dele, seja de um jeito, seja de outro, mas essa ponta, né, sobre a Arábia Saudita ser, né, o país oficial que vai receber a Copa em 2034, me deixou bem, tipo, cara, é um ponto, e vamos lá, né? A gente não sabe, mas eu queria deixar bem claro isso. Então, resumidamente aqui, a Arábia Saudita, ela tem uma potência gigantesca para ter, né, uma cidade futurista, para um desenvolvimento, para ter os olhos, né, daquelas pessoas, de países, todos voltados a ele por esse projeto de vida mesmo, de que vida perfeita seria morar lá, estar lá. Então, cabe a nós, cristãos, estarmos sensíveis ao que Deus vai fazer, porque ao mesmo tempo que o Senhor anuncia um juízo, Ele anuncia também o cuidado com os filhos dele. Então, mesmo que venha o que vier, o Senhor nos pega pela mão direita e nos guarda. Então, quando o Senhor diz, não tenha medo, é porque, eu falo por experiência própria, toda vez que vem uma palavra de não tenha medo, é porque vai vir uma situação que vai me causar medo. E mesmo assim eu falo, não posso ter medo, porque eu sei que eu estou com o Senhor, eu sei que o Espírito Santo me guarda. Então, quando fala não tenha medo, você fala, ai, vem coisa. Mas é sério, gente. Eu sei que é difícil, às vezes, acreditar em muitas coisas que a gente vê na internet, em várias profecias, que às vezes as pessoas, elas soltam de qualquer jeito, ou que inventam, infelizmente, mas eu estou fazendo o que eu deveria fazer, que é comunicar o evangelho dessa forma, talvez mais em alerta. Então, nos próximos anos, a gente não sabe o que a gente espera, um juízo que espera sobre as nações, sobre o mundo, mas se você for olhar ao redor, parar de olhar só assim para o umbigo, e eu me coloco nessa posição também de olhar só os meus problemas, olhar só para os meus sonhos e não olhar ao redor do mundo, do que está acontecendo, mas a vinda do Senhor está próxima e cada vez a gente vai se aproximando mais com os acontecimentos de uma forma geral, de uma forma global. E eu não sei como será, ninguém sabe, porque quando ele virá vai ser como um ladrão, a gente não espera, mas ele já tem avisado de várias maneiras que isso vai acontecer e que nós cristãos estejamos sensíveis para escutar o Pai, para estarmos mais perto dele, para estarmos o tempo todo na presença, para que nós estejamos seguros, guardados e protegidos por ele, e que nós sejamos também um canal para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não aceitaram Jesus, porque a gente precisa interceder por
por todos, mas primeiramente pela nossa casa, porque um dia nós vamos, né, para Nova Jerusalém, e eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor e iremos todos juntos. E lembre-se, quando você for orar, às vezes você ora tanto pelas pessoas à volta, ora por todo mundo, mas esquece de olhar para a sua casa, porque a salvação ela é individual, né? Mas antes de você pregar, de que adianta você ganhar várias almas no mundo e perder a sua? Então, sempre quando nós começamos dentro dos nossos lares, as maiores ministrações são dentro dos nossos lares, seja falando, seja nas atitudes, para que a face de Jesus esteja sobre nós, para que a gente resplandeça Jesus e olhar e falar, cara, eu também quero essa mudança, eu também quero esse mover na minha vida, porque só Jesus para fazer isso na vida de tal pessoa, porque se não fosse Deus, eu tenho certeza que isso não aconteceria, era impossível. Então que a gente possa pregar o evangelho primeiramente nas nossas casas, para depois a gente entender que primeiro a gente começa aqui no nosso maior ministério, para depois ir para as pessoas, para depois ir para as nações, para depois ir falar. E quando a gente fala assim, pregar nas nações, às vezes não é exatamente geograficamente, às vezes é ali na rua de baixo, na rua da frente, seu vizinho, uma campanha de evangelismo, ou você dá um sorriso para alguém na rua que você vê abatido. E o Senhor me fez lembrar algo aqui, que acho que eu só contei para o meu esposo. Eu lembro de um trabalho que eu fui fazer numa igreja, não é a igreja que eu frequento, e foi uma cena de filme, gente. Eu acho que você já deve ter visto. Sabe aqueles filmes que a pessoa entra desesperada na igreja e ela chega no banco e ela se ajoelha e ela fica lá com todos os problemas dela? E foi assim, pareceu um filme mesmo. E eu lembro que essa pessoa, ela entrou desesperada, assim, ela até perguntou pra mim, posso entrar lá, posso ir lá, posso rezar lá? E eu falei assim, olha, eu não trabalho na organização, mas eu acredito que sim. E essa pessoa entrou, ela foi até o fundo, algumas pessoas passaram ali por ela, e depois ela vinha vindo. E o Senhor falou assim, você precisa falar algo pra ela. Você precisa falar algo pra essa pessoa. Eu falei, eu vou falar o quê? Muitas vezes a gente faz isso. Eu falei, vou falar o quê? O Senhor falou, só abre a boca. Daí tá, quando essa pessoa veio, essa pessoa estava com um semblante muito abatido, gente. Eu não sei qual era o problema que ela estava enfrentando, mas um semblante de desespero. E quando essa pessoa passou por mim, eu falei assim, olha, deixa eu falar com você rapidinho. Eu falei, eu não sei o que você está passando, mas creia que o Senhor é o Deus do impossível. Creia que o Senhor está olhando para você e que Ele conforte seu coração nesse dia. Eu falei, leia o Salmo 91, que eu tenho certeza que vai te trazer paz e calma. E ali olhando para mim, agradeceu e foi embora. E eu falei, meu Deus. E daí o Senhor ministrou no meu coração. Às vezes, a gente está mais preocupado com a cerimônia, com a arrumação da cerimônia, mas a gente não olha os convidados. E, cara, isso, assim, foi uma faca no meu coração, sabe? Eu falei, realmente, às vezes a gente tá tão preocupado com coisas assim. Enfim, a frase já resume tudo. Então é isso, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com nós e que Ele nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal e que a mão direita esteja sobre nós, nos guardando e nos protegendo, nos livrando de todo mal. É aquilo que eu sempre estou falando no final dos vídeos, se você ainda não percebeu ou se você ainda não assistiu até o final. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pela intercessão dele. Eu sei que muitas vezes a gente pode tentar, como eu posso dizer, de uma forma tranquila. Eu sei que muitas vezes a gente vai tentar de uma forma terceirizada a ação de Jesus, sendo por objetos, sendo por imagens, mas a única intercessão que precisamos é a do Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa sempre lembrá-lo que Ele é o caminho,
para o Pai. É Ele que intercede por nós. E quem crê nele será salvo eternamente. Amém? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.